Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Vamos tirar algumas dúvidas de algumas pessoas que estão com dúvida em relação à Santa Ceia. O título do vídeo vai ser assim, não vos ajunteis para a condenação. Não vos ajunteis, quer dizer, as pessoas que congregam, as pessoas que se reúnem para a condenação. Não vos ajunteis para a condenação. Porque no que diz respeito à Santa Ceia, amigos, aqui no livro de Coríntios, no capítulo 11, 1 Coríntios no capítulo 11, Paulo está se dirigindo a essa igreja, a esse povo, de que quando a gente lê, a gente entende de que esse povo era meio relaxado, não todos, mas na maioria relaxado, havia partidarismo. Então era uma igreja, a igreja de Coríntios, esses membros que congregavam, esses cristãos da igreja de Coríntios, pelo que o apóstolo Paulo ele mostra nessa carta, e quando ele se dirige aos coríntios, então demonstra isso, carnalidade, demonstra muita fraqueza espiritual, muita insensatez, como também para os Gálatas e para os Tessalonicenses e os outros, sempre Paulo estava trazendo uma palavra de ensinamento. Para os Gálatas ele chega a dizer: insensato Gálatas. Isso eu falei nesse vídeo semana passada, se eu não me engano. Então, o que acontece? Coríntios, ele era esse tipo de igreja, e a Santa Ceia, na verdade, ela é em memória de Cristo. A Santa Ceia, quando a gente come do pão e a gente bebe do cálice, a gente come e bebe em memória de Cristo. Já Cristo, ele é a memória do povo hebreu quando saiu lá do Egito. Quando o povo sai do Egito, o povo hebreu, e que é feito esse pão para comer, e é morto aquele cordeiro para colocar o sangue nas ombreiras da porta, nas vergas das portas, certo? Para que o anjo da morte não venha entrar. Então é aí onde você vê lá atrás, na saída dos hebreus do Egito, saindo da escravidão, e vem até Jesus Cristo. Quando chega em Jesus Cristo, já não é morto o cordeiro, ele é o cordeiro. Jesus Cristo é o cordeiro que é morto, certo? Então esse pão, quando ele pega, ele diz: isto é o meu corpo. Então, em outras palavras, faz de conta que isso é o meu corpo. Quer dizer, não é pão, mas faz de conta que isto é o meu corpo. Comei em memória de mim. Quer dizer, lembrando do que ele fez, o sacrifício dele lá na cruz do Calvário. Comei em memória de mim. Aí ele, quando pega o vinho, que é o suco da uva que nós usamos, eu pelo menos uso o suco da uva, e pegamos esse suco da uva, e ele diz: isto é o meu sangue, tomai, pois todas as vezes que beberdes e comerdes, tomai e comei em memória de mim, até que eu venha. Até que eu venha. Então, o que acontece? Você tem as dicas que o Senhor Jesus dá nos evangelhos sobre a Santa Ceia, e tem essa orientação de Paulo para a igreja de Coríntios, porque aqui no versículo 33 e 34, Paulo está dizendo assim, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Olha a carnalidade, olha a bagunça. Esperai uns pelos outros. 34. Mas se alguém tiver fome, come em casa. Coisa feia, né? Ridícula. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação.
Quanto às demais coisas, ordená-la-eis quando eu for aí. As outras coisas eu ensino quando eu estiver aí, Paulo dizendo. Mas por enquanto as minhas recomendações em relação à Santa Ceia é essa. Quando se algum tiver fome, coma em casa. Por que o senhor deu risada, pastor? É engraçado porque quando a gente serve aqui a Santa Ceia, é só uma pontinha, só um pedacinho de pão. Não é pedaço de pão grande. Então aqui dá para ver que era comida, era pão mesmo, era comida, não era uma Santa Ceia assim espiritualizando, como simbolizando a carne de Cristo de uma forma simbólica, né? Ao ponto de Paulo dizer, se alguém tem fome, come em casa, olha. Quando se reúne aqui para participar da Santa Ceia, é uma cerimônia em memória de Cristo, em memória do sacrifício de Cristo, em memória da entrega total de Cristo, quando Ele se entregou por nós. Mas vocês estão comendo aí porque estão com fome? Que carnalidade é essa? Olha, quando eu chegar aí eu explico para vocês, eu oriento vocês direitinho. E na verdade a regra que ele dá aqui é assim, ó. Veja bem, no versículo 28 ele diz, na Santa Ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque existe muito essa coisa na hora da Santa Ceia, eu posso participar da Santa Ceia ou não? Quando que eu devo? E tem muita gente que não sabe. Quando que eu devo participar da Santa Ceia? Então é a pessoa que tem que se examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, porque se nós nos julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados ao mundo. Então, é a pessoa que tem que se examinar, sabe? E qual seria, pastor Genival, na sua concepção, qual seria o método? É o compromisso. Uma pessoa que já conhece a palavra de Deus, sabe? Ela sabe que está vivendo uma vida errada. Ela se examina-se a si próprio. Ela sabe que ela está na prática pagã, com vícios pagãos do mundo, adultério, fornicação, sabe? Com idolatria, com ganância, com engano, enganando os outros, se procedendo de uma forma anticristã, e ela sabe, ela tem consciência disso. Então por isso que a recomendação é a pessoa se examinar. Então não pode o pastor, o sacerdote, você pode, você não pode. João, você pode ceiar hoje. Maria, você não pode não. Marta, você pode ceiar. Você, Sandra, isso não tem nada a ver, é individual, a salvação é individual, a comunhão com Deus é ela e Deus, não tem interferência nenhuma, em nome de Jesus Cristo, eu entro na presença de Deus, o véu foi rasgado, já não existe mais nenhum empecilho para mim ter comunhão com Deus. Agora, quando a pessoa, ela conhece a palavra e ela está se procedendo erroneamente, errado, pecando, ela sabe, ela tem consciência. Então examine sua consciência. E no que diz respeito a essas pessoas que são pagãos, que não têm entendimento nenhum, porque aqui a gente vê 3 grupos de pessoas. Pensa comigo, o primeiro grupo de pessoas são as pessoas que são dignas de participar. São as pessoas compromissadas, batizadas nas águas, sabe, elas defendem o nome de Jesus, elas pregam o nome de Jesus, elas têm comunhão com Deus, ela anda em santidade, enfim, são essas pessoas que a sua consciência diz que ela está pronta, preparada para participar da Santa Ceia. Existe esse outro grupo aí de pessoas que têm conhecimento da palavra, sabe o que certo é errado, tem conhecimento da Bíblia, porque nasceu dentro de uma casa, sabe, de uma família cristã. O pai, a mãe, a avó, o tio, pessoa lê a Bíblia, tem conhecimento.
e ela vive com uma vida pagã, uma vida errada, então ela tem a sua consciência e ela mesmo vai se examinar e ela vai dizer: eu não posso participar da Santa Ceia. Isso é uma coisa dela, é pessoal. Então o outro grupo é o grupo de pessoas que não entendem nada da Bíblia. Quantas vezes eu estou realizando a Santa Ceia, essa cerimônia, e eu vejo que tem pessoas que estão comendo e bebendo e não entendem o significado do pão, o significado do sangue, não sabem por quê. Elas estão comendo pão, elas estão bebendo um pouquinho do suco da uva. Mas quem já conhece a palavra de Deus pode estar zerando seus pecados, se justificando diante do Senhor nessa cerimônia da Santa Ceia, como pode estar se autocondenando, porque sabe que está vivendo uma vida errada, mas mesmo vivendo uma vida errada, ela está participando da Santa Ceia. Então, amigos, 3 grupos de pessoas: os que têm consciência da palavra de Deus e estão prontos, se examinam e se julgam estarem preparados, não vão ser julgados pelos outros. Tem esse grupo que conhece a palavra de Deus, mas está desviado, afastado de Deus, está vivendo uma vida errada. E tem esse grupo de pessoas que frequentam uma igreja cristã, evangélica, e não sabe de nada disso. Todo mundo está pegando do pão, eu vou pegar também. Todo mundo está pegando do cálice, eu vou pegar também. Isso aconteceu comigo quando eu cheguei na igreja. É claro que quando o pastor me explicou e dizendo: olha, você que ainda não tem compromisso, que não conhece a palavra, que você que se vê que ainda não tem estrutura para isso, a Santa Ceia é assim, e explicou e orientei, opa! Aí eu já examinava a minha consciência, opa! Vou me envolver com essas coisas não. Eu já tenho pecado demais, já estou falhando demais. Não. Quantas vezes a bandeja passou com o pão e eu só dizia bem assim: não. Quantas vezes passava o cálice e eu: não. Eu me lembro da primeira vez quando eu participei da Santa Ceia até hoje. Como eu chorei de alegria, porque eu já me via digno. Eu sabia que eu era um pecador, falho, mas sabe, eu estava com a minha consciência tão em paz, tão tranquila, que eu participei daquela Santa Ceia. Eu peguei o pão, peguei o cálice, sabe, e eu fui lá no Monte Calvário, quando ele estava morrendo por mim, e eu dizia para ele: agora eu estou comendo de ti, em memória de ti, eu vou pregar a tua palavra, eu vou até que a morte ou até a tua vinda, eu vou pregar a tua palavra. Amigos, não é brincadeira, as coisas de Deus não pode brincar. E a gente sabe de que Deus, Ele não se deixa ser zombado. Então não podemos zombar de Deus. Ajudei você? Se eu ajudei você, então ajude outras pessoas enviando esse vídeo, tá bom? Eu gostaria que você escrevesse, assim quando terminar a oração eu vou falar para você escrever aí nos comentários. Espera aí, vamos orar, vamos falar com Deus. Ó nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento nós entendemos sobre a Santa Ceia, de que a Santa Ceia, ela nos arremete lá para a saída dos hebreus, quando saem da escravidão, com a morte do cordeiro, com o sangue do cordeiro e a carne do cordeiro. E isso durante toda aquela trajetória do povo de Israel, com Moisés, com Josué, com os profetas, com Davi, com os sacerdotes, até Cristo. Era morto o cordeiro, era morto o animal. E com Cristo agora não tem animal morto. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, aleluia. O Senhor Jesus Cristo é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Bendito seja o nome do Senhor, por a gente ter esse entendimento nos dias de hoje. Meu Deus e meu Pai, abençoe que essas pessoas venham ter o entendimento, meu Pai, para que quando ela se reunir na igreja não venha ser por ganância, por carnalidade, pensando em si só, por egoísmo,
mas pensando em se comunicar e ter comunhão, em congregar, em estar na sua presença e te adorar e te louvar. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoe esse dia na vida de todos os amigos que estão ligados neste programa, neste vídeo, neste link, neste canal É Tempo de Oração. Cada um que está inscrito nesse canal, visite com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua família. Meu Deus, alcance cada um. Eu abençoo a todos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos escrevam amém. Escrevam aí no canal amém, em nome de Jesus Cristo. E aí, além do amém, você escreve assim, ó: em memória do Senhor Jesus, eu participo da Santa Ceia, todas as vezes. Ou então você que ainda não participa: eu ainda não participo, mas eu vou participar em memória do Senhor Jesus. A Santa Ceia, o corpo é o pão, o vinho é o sangue. E ele disse que todas as vezes que comerdes da minha carne e beberdes do meu sangue, tem parte de mim. Então, em memória de Cristo Jesus, eu participo da Santa Ceia. Ou então, em memória de Cristo Jesus, eu vou participar da Santa Ceia. Ainda vou participar da Santa Ceia. Escreva isso, determinando que a tua vida é uma bênção. Em nome de Jesus. Até o próximo.